É impossível reação porque não há força que consiga fazer frente à nossa. Portanto, temos todas as viaturas blindadas do exército português na nossa mão. E temos o povo. Além de portanto, primeiro temos o povo, depois temos o exército e, portanto, temos todas as forças armadas. Portugal, 25 de abril de 1974. Começamos hoje uma vida nova, uma vida de liberdade e uma vida de autoconsentimento da vida coletiva por todos nós. O aparecimento do movimento das Forças Armadas só pode compreender-se inteiramente no quadro do enfraquecimento progressivo do regime e do descontentamento crescentemente ativo de camadas cada vez mais amplas da população. Etapa mais elevada de um processo que já vinha a ser conduzido há muito, a ação libertadora do movimento das Forças Armadas apareceu em estreita aliança com os interesses e vontades populares, como forma mais avançada das lutas que o povo vinha travando. O sinal foi dado através da rádio, inocentemente. Qual foi a estação de rádio que transmitiu a canção do Paulo de Carvalho? Paulo de Carvalho foi Emissores Associados de Lisboa. E a que horas? Às 22h55. E a canção do José Afonso, o Grande da Vila Morena, foi transmitida aonde? Foi no Rádio Renascença cerca da meia-noite e meia hora. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade. O povo é quem mais ordena dentro de ti, ó cidade. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade. O povo é quem mais ordena dentro de ti, ó cidade. Entre as 0h30 e as 3 horas é preso o comandante da Escola Prática de Cavalaria aquartelado em Santarém. Uma força desta unidade toma o rumo de Lisboa. Ao mesmo tempo, registram-se movimentações militares em Tomar, Vendas Novas, unidades da Região Militar de Lisboa, Caçadores 5 e Cavalaria 7, Figueira da Foz, Viseu, Lamego, Mafras, Tremós e outros pontos. 3 horas. Verifica-se a ocupação simultânea de pontos vitais da capital. Quase sem resistência, foram tomados o aeroporto, o Rádio Clube Português, a Emissora Nacional, a Rádio Televisão Portuguesa e Rádio Marconi. Entretanto, eram cercadas as áreas onde se situam o Quartel-General, em São Sebastião da Pedreira, e o Quartel-Mestre. É encerrado ao tráfego aéreo o aeroporto da Portela. 4h30. O movimento das Forças Armadas difunde o seu primeiro comunicado através dos microfones do Rádio Clube Português. É aqui posto de comando do movimento das Forças Armadas. As Forças Armadas portuguesas apelam para todos os habitantes da cidade de Lisboa no sentido de recolherem as suas casas, nas quais se devem conservar com a máxima calma. Esperamos sinceramente que a gravidade da hora que vivemos não seja tristemente assinalada por qualquer acidente pessoal, para o que apelamos para o bom senso dos comandos das forças militarizadas, no sentido de serem evitados quaisquer confrontos com as Forças Armadas. Tal confronto, além de desnecessário, só poderia conduzir a sérios prejuízos individuais que enlutariam e criariam divisões entre os portugueses, o que há que evitar a todo custo. Não obstante a expressa preocupação de não fazer correr a mínima gota de sangue de qualquer português, apelamos para o espírito cívico e profissional da classe médica, esperando sua ocorrência aos hospitais, a fim de prestar eventual colaboração que seja, aliás, que se deseja, sinceramente desnecessária. 4h45. Novo comunicado. É aconselhada a máxima prudência no sentido de evitar quaisquer confrontos perigosos. 6h45. Difundido o novo comunicado do movimento a dar conta do cerco da cidade por unidades militares. Os comunicados multiplicam-se enquanto o Rádio Clube Português passa a transmitir música portuguesa e marchas militares. Adriano Correia de Oliveira, Manuel Freire e Zeca Afonso, além de outros, surgem nos receptores de milhões de portugueses. Cair à barreira que sempre estorvar a audição de alguns dos nomes mais significativos da música portuguesa. Às 7h30 é lido o novo comunicado. Conforme tem sido transmitido, as Forças Armadas desencadearam na madrugada de hoje uma série de ações com vista à libertação do país do regime que há longo tempo o domina. Nos seus comunicados, as Forças Armadas têm apelado para
a não intervenção das forças policiais com o objetivo de se evitar derramamento de sangue. Embora este desejo se mantenha firme, não se hesitará em responder decidida e implacavelmente a qualquer oposição que se venha a manifestar. Consciente de que interpreta os verdadeiros sentimentos da nação, o movimento das Forças Armadas prosseguirá na sua ação libertadora e pede à população que se mantenha calma e que se recolha às suas residências. Viva Portugal! 8h30. Pela primeira vez, a emissora nacional transmite comunicados. Entretanto, pessoas que se dirigiam rotineiramente aos seus empregos são avisadas da situação que se vive na capital e regressam às respectivas casas. No entanto, é cada vez maior a afluência de pessoas à Baixa Lisboeta, cujas ruas principais estão ocupadas pelas forças revoltosas. Rua do Ouro, em Lisboa. São 9h da manhã. Do lado das tropas revoltosas. O que é que estamos aqui é simples e lógico. Algo está mal, algo se deve fazer, portanto, para melhorar, portanto, não só a vida do indivíduo, mas também o nosso ultramar. E, portanto, como algo está mal, algo se deve fazer, portanto, para uma melhor, portanto, para um melhor país. O ultramar, na maioria, portanto, na ideia, a maioria do pessoal, não é desejado. Pelo menos não é desejado como está atualmente. Não quer dizer que portanto, todas as normas que regem lá o ultramar que não se modifiquem, portanto, com vários sistemas que até portanto, que podem vir a resultar sem dúvida nenhuma. Não este tem que ser feito. Há quanto tempo têm conhecimento deste movimento hoje executado? Posso falar desde segunda-feira. Portanto, até este momento, o vosso movimento tem sido um êxito? Sim. Acredito que sim. Há resistência? Ora, se nós temos a maioria, portanto, se a maioria do pessoal pensa como nós, convenço-me eu próprio que nós temos que vencer. Perto do Terreiro do Paço, 2 soldados das tropas fiéis ao governo. Há quanto tempo é que têm conhecimento deste movimento? Bom, a gente dá o conhecimento desde o toque da alarme, que tocou às 4h30, não é? Só às 4h30 da manhã é que tiveram conhecimento? É sim. Que a gente sabe, não é? Agora, os nossos superiores, esses já deviam saber primeiro do que a gente. O que é que vocês sentem em relação a isto? Eu praticamente não sei o que é que estou aqui a fazer, não é? Praticamente não sei de nada. Não sabemos até perfeitamente o que é que realmente, o que é que se vai a constar sobre isto. Não sabemos responder sobre nada sobre isto. Vocês estão num tanque, portanto, um veículo de guerra armado. Quais são as ordens que têm? Bom, as nossas ordens sob a ordem do comando, abrir fogo sobre qualquer ação inimiga que nos apareça. E o que é que entendem pela ação inimiga? Bom, tudo sobre o nosso chefe de carro, o que nos disser, não é? A gente está às ordens dele. Estamos aqui 15 jornalistas num carro que faz parte de um grupo que, julgamos nós, vai chegar até ao Quartel do Carmo. Quartel do Carmo, onde se presume, há 2 hipóteses neste momento, que membros do governo, o governo constituído pelo Almirante Américo Tomás e possivelmente o professor Marcelo Caetano, estejam ou no Carmo ou na Penha de França. De modo que esta coluna, vão sair 2 colunas, uma para a Penha de França e outra para o Carmo. Nós fazemos parte da coluna que vai para o Carmo. Isto é uma festa, como se deve calcular. O povo neste momento entra, é a primeira possibilidade que tem desde há algumas horas de entrar aqui no Terreiro do Paço. As pessoas vêm tanto do lado do Barreiro, portanto ali da estação Sul e Sueste, como da Rua da Alfândega e dos outros lados. Apenas aqui na Rua da Augusta e na Rua da Prata é que não se pode circular. O povo vem entrando aqui pelo Terreiro do Paço, certamente tão cheio de curiosidade como nós estamos, com tanta falta de informação como nós estamos, mas vê-se que realmente as pessoas aderem a esta situação como uma festa. Parece, talvez, que seja, não sei se poderei exprimir assim o sentir das pessoas, mas parece que é assim uma pedra que sai de cima das pessoas. As pessoas sentem-se pelo menos aliviadas. E é esse alívio nestas corridas de gente muito nova, especialmente muita gente nova, essas corridas aqui a tropa, aliás, deve-se fazer notar, deve-se salientar. A tropa tratou sempre extremamente bem
e com uma polidez de realçar as pessoas tanto que estavam aqui na Baixa como nos outros sítios. Eles mesmo agora estão aqui soldados a tomar posições para conter as pessoas, mas a tratá-las sempre com uma polidez extraordinária. De modo que isto é um pouco festa, eu diria que isto é um pouco surrealista, assim, à maneira portuguesa, não é? É uma revolução que acontece e as pessoas participam nela, assim, com muita curiosidade, como se isto fosse, sei lá, até uma peça de teatro ou um filme. As pessoas estão a assistir às filmagens de uma coisa qualquer que vai suceder. As pessoas batem palmas. O que é que quer dizer? Que isto já devia ter sido há muitos anos e só não aconteceu porque o povo português não tinha cultura, porque com um bocado de cultura eles já não deram cultura ao povo para isto não suceder há mais anos. O povo estava preso, completamente preso. Isto já devia ter sido há muitos anos. Aliás, não É impressionante a forma como as pessoas estão a aderir. Tem de ser o início isto. Isto é o início, pá. Não é mais que... Isto é só o início, E no meio deste entusiasmo há uma pessoa que fala com lucidez, dizendo que isto é o início e, portanto, pondo reticências e exigindo que o futuro seja bem determinado. Esta lucidez é de salientar. E que esta junta militar pode estar convencida que todo o povo português, na qualidade dos jovens, serão respeitados e ajudados para tudo que seja preciso. Eu não... Libertem os presos políticos! Libertação dos presos políticos! E eu sou um jovem e quero que haja liberdade dos partidos comunistas e socialistas! Quero que haja liberdade dos comunistas! Sou comunista! Comunismo! Português está... Viva a liberdade! O povo português sabe o que quer, anda iludido! Liberdade para o Partido Comunista! Liberdade para o Partido Comunista Português! Liberdade para o Partido Comunista Português! É extremamente difícil. Dizem assim, falta aqui uma câmara de televisão. Eu não tenho palavras pela primeira vez na minha vida como repórter de rádio e como jornalista. Tive a possibilidade de ouvir as pessoas a falar a sério, a falarem sem peias. São centenas e centenas de pessoas que estão aqui, centenas e centenas de pessoas que estão aqui no Terreiro do Paço e que agora vamos encontrar ao longo da Rua Augusta. E as pessoas fazem sinais de vitória e batem as palmas. Estamos já no Rossio. Estamos no Rossio e volta a haver aqui centenas de pessoas que dizem abaixo o fascismo e apresentam e mostram o sinal da vitória. Gente muito nova e quase todos entusiasmados. Porreiro, diz aquele jovem ali, porreiro, pá. Os autocarros estão parados e as pessoas parecem entusiasmadas realmente com aquilo que não sabem bem ainda o que é, mas julgam ser pelo menos o finalizar de 40 anos do regime que todos nós, infelizmente, tivemos ocasião de sentir, tanto na vida que fomos vivendo, como por vezes na repressão que se abateu sobre nós próprios. O povo tem avançado do Rossio e acompanha a coluna, gritando continuamente vitória e fazendo gestos à coluna de incitamento. É pelo menos essa primeira conclusão que nós podemos tirar. Mesmo que as pessoas tenham as mesmas dúvidas que nós em relação ao evoluir deste movimento, há pelo menos uma coisa que elas estão a dizer muito claramente, é que foi uma vitória sobre um regime que houve até agora. Há pelo menos, portanto, uma manifestação incontestável, uma manifestação muito clara de não adesão ao regime que durante 40 anos dominou este país. Isso parece-me que deve ser realçado e é a primeira conclusão de que nós temos a certeza ao ver estas pessoas. A coluna continua parada, não sabemos por que razão. É evidente que é muito difícil entrar ali na zona do Carmo, porque depois de subir aqui a Rua do Carmo e ao começar a subir para o lado do Chiado, tem que virar à direita e é uma rua muito estreita onde normalmente estão carros parados, estacionados, para chegar então junto lá. Não consigo agora perceber o sentido das palavras que as pessoas gritam. Abaixo a guerra colonial. Abaixo a guerra colonial. É realmente a preocupação primeira do povo português neste momento e foi logo aquela que foi salientada por aquele popular que nós ouvimos, o segundo popular que nós ouvimos. Dás licença que a gente ouça às pessoas. Vamos
ouvir as opiniões das pessoas que aqui nos rodeiam. O que é que você está aqui? O que é que você sente neste momento? Isto é o momento mais feliz da minha vida. O momento mais feliz da minha vida, o dia da independência. Porquê? Porque acho que o regime que estava não me favorecia nada. E acho que o regime que vamos impor agora que deve ser o ideal. Deve ser o ideal para nós estar. A baixa guerra colonial é o grito que se ouve mais frequentemente vindo das pessoas que acompanham a coluna. Houve, no entanto, ali uma palavra também que se ouviu, uma expressão que se ouviu de alguém que, ao olhar para nós, disse liberdade de imprensa, imprensa livre. É evidente que, para além da guerra colonial, embora seja o grande problema do povo português neste momento, outros problemas há terríveis. Diz lá para os gajos verem que a juventude está do lado deles, o que é que ela está a fazer? guerra colonial, pá! Já está derrubado o governo. Pergunta-nos se já está derrubado o governo, nós julgamos que sim, pelo menos por esta vontade com que esta coluna vai até ao Carmo, mas nós não sabemos. Julgamos que sim, tudo parece indicar que sim. E o que é que você sente com isso ao saber isso? Alegria! Porquê? Porque os fascínoras foram abaixo. Estamos fartos da guerra colonial. Estamos martirizados, o povo Sim, tu após 36 anos, seja o general, a maior alegria da minha vida. seja o general Spinochefe, Presidente da República. Queremos que a liberdade chegue também à imprensa. Qual foi os oficiais que estiveram na base? Neste momento não sabemos, Que isto não seja outro militarismo, pá. Agora, uma forma de derrotar o capitalismo. Isto pode ser muito perigoso, pá, porque leva as pessoas atrás disto, pá, e agora as pessoas atrás disto, portanto, serem atapadas especialmente melhor, pá. no meio deste entusiasmo das pessoas, mais uma voz lúcida se fez ouvir. A voz lúcida deste jovem que disse: isto não seja outra vez uma forma de militarismo. É preciso as pessoas estarem atentas àquilo que se vai passar e à forma como vai evoluir este movimento. Ao contrário daquilo que nós esperávamos, a coluna não virou para a direita, não percebo porquê, e continua a subir o chiado. Agora é que eu não entendi, mas está um carro de assalto, estão 3 carros de assalto, mais 2 viaturas e julgo que à frente um outro carro de assalto, estão a subir precisamente a rua que vai dar ao Carmo. As crianças correm, como sempre, entusiasmadas com tudo aquilo que seja diferente e novo, correm e acompanham a coluna militar desde lá de baixo do Terreiro do Paço. Nas pessoas, para realmente reportar aquilo que eu vejo, nas pessoas vêem-se faces alegres, satisfeitas, as pessoas riem-se. Há ali uma senhora com uma criança que está a ver uma casa de brinquedos e que parece estar um pouco fora de tudo isso, a observar apenas aquilo que as pessoas que vão passando, sem tomar parte ativa naquilo que se está a passar. Mais pessoas que batem palmas ali para cima, para os lados da rua António Maria Cardoso, e populares que aqui num jipe já o tomaram de assalto praticamente e vêm a correr, vêm em cima do jipe a fazer sinais de vitória e a gritar. Mais crianças que na viatura à frente da nossa se dependuraram, os soldados pedem que elas se larguem, mas vão dependuradas e agarradas a correr atrás do carro. Muitos populares que correm à mesma velocidade da viatura, e já estamos a entrar precisamente, estamos em frente da Escola Ferreira Borges e vamos entrar precisamente pelo Largo do Carmo. O que é que você tem a dizer em relação a isto que se passou? Viva a liberdade! E sabe qual é o sentido deste movimento e desta revolta? Não, sei que é derrubar o fascismo, pá! 50 anos de fascismo, pá! Mais jornalistas que aqui estão juntos. Está onde? Está toda ali no coisa. As pessoas abraçam-se, as pessoas sentem como vitória isto que se está a passar e nós não sabemos exatamente o que é que seja. Sabemos realmente que as pessoas perderam o medo, e que estão a dizer cá para fora, mesmo sem pensarem muito, mas estão a dizer tudo aquilo que durante anos não conseguiram, não tiveram possibilidades de dizer. Querem fugir toda.
A Guarda Republicana fugiu toda lá para fugiu? Estão lá dentro, pois. Agora, o melhor, as pessoas batem palmas, não sei porquê, julgo que o melhor será nós sairmos, abandonarmos a viatura e vermos se vamos lá abaixo. Estamos agora a olhar em frente para o Quartel do Carmo, está completamente fechado, ao lado as ruínas do Museu do Carmo, onde só se vêem as pombas a voar e nada mais. Aliás, Era lá o Marcelo Caetano e o Tomás. Pois, corre isso, não é? Mas não parece que eles estejam em posição de repostar a nada. As portas estão completamente fechadas. O que interessa a nós é não disparar um tiro. É evidente, é evidente. Aliás, essa preocupação foi publicitada desde o primeiro minuto, não é? Há duas carrinhas da GNR que estão cá fora, mas sem ninguém. Há 3 carros de assalto que estão mesmo em frente dos portões das Forças Revoltosas, mais um outro que está aqui junto do quiosque, um outro estacionado ao lado da Escola Ferreira Borges e o resto então da força que está para cima até ao Largo Rafael Bordal Pinheiro e para baixo para o Chiado. Capitão Maia, só um minuto. O que é que se passa neste momento, exatamente? Estamos a cercar o Quartel do Carmo e aguardando ordens sobre o que é que se vai fazer, quer a seguir, porque o Regimento de Lanceiros, o Regimento de Infantaria 1 que tinha sido, quem tinham ordenado para nos deterem, aderiram e, portanto, também temos que arranjar uma missão para eles que estão ali sem fazer nada. E, portanto, por enquanto aguardamos ordens. Sabes quem é que está dentro do Quartel do Carmo? Há suposições que estará lá o Marcelo Caetano e portanto, o Américo Tomás, não? Pois, também. Vocês não entraram em contacto telefónico com eles? Quer dizer, como é que vão parlamentar? Vão falar pessoalmente ou vão tentar? Aparecerá um emissário em frente à porta para dialogar. Claro. Mas, portanto, o Capitão Maia neste momento não sabe quem é que vai ser esse emissário, nem quando é que ele chega. Aguardo ordens. Portanto, não tiveram contacto absolutamente nenhum com o Quartel do Carmo. Não sabem, inclusive, se eles estarão a preparar alguma reação. É impossível reação, porque não há força que consiga fazer frente à nossa. Paulo de 60, escuto, urgente, escuto. Controle 3 Vitas, escuto. Formar-nos... Chiado está fechado, viaturas saídas daqui do Trem de Passo. O Largo do Carmo está cheio de viaturas com os canhões apontados para o quartel. A situação é esta, só tenho aqui com viaturas os 2 pelotões da guarda. Só tenho com viaturas os 2 pelotões da guarda e os carros. E o resto falta a piada porque a Companhia de Infantaria 1 levou as suas viaturas para ir para o CIO e não tenho contato com eles. Escuta. Temos todas as viaturas blindadas do Exército Português na nossa mão. E temos o povo. Além de, portanto, que o povo que é incontestável. Diz aqui hoje o Alferes que temos o povo. Portanto, primeiro temos o povo, depois temos o Exército e, portanto, temos todas as Forças Armadas, Marinha, a Marinha já presentemente os fuzileiros, aderiu desde sempre, mas além de vários golpes de mão que executou, está presentemente a ocupar o Cais de Tré, um destacamento de fuzileiros. Além disso, as fragatas que patrulharam o Tejo, nenhuma delas abriu fogo contra nós, apesar de terem ordens para isso. E depois, a aviação, portanto, desde o princípio está por nosso lado, mas não há teto, mesmo que nós tivesse, não teria teto para voar, na generalidade. E além disso, eles, além de serem portugueses, também usam a mesma farda e não vão matar irmãos, quer de farda, quer de raça, portanto, também de princípio já sabia que não havia problemas por parte deles. Mas o Capitão Maia não desconhece que a GNR é extremamente bem armada? Não, é pelo contrário mal armada. Portanto, sim? Não é a base do armamento deles consiste em Mausers que não podem fazer frente a G3, não têm carros. As únicas viaturas blindadas que têm somente têm potes de fumos, nem sequer metralhadoras têm. São umas viaturas novas que receberam. Havia umas viaturas antigas, os carros de combate M5A1, que já estão desativados, portanto não têm qualquer resistência. O Capitão, portanto, está a falar como Capitão de Artilharia que tem... Não, como comandante das forças da Escola Prática de Cavalaria, que esta manhã, portanto, tiveram a honra de serem as primeiras a entrar em Lisboa e ocupar o Terreiro de Paço. Capitão Maia, consta que houve um recontro armado e troca de tiros e pessoas feridas no Terreiro de Paço. Um senhor brigadeiro disparou vários tiros para ver se nós respondíamos e talvez para com isso tentar que houvesse baixas. Pois como não houve resposta do nosso lado, nada se processou. Acabo de ser informado. É interessante assinalar-se isso. Eu quando cheguei recebi, apareceu-me uma tropa, um esquadrão de Cavalaria 7 para me fazer frente que passou-se imediatamente para o meu lado. Pouco depois apareceu o segundo comandante de Cavalaria 7 com mais um outro esquadrão que, portanto, o segundo comandante foi preso e o esquadrão aderiu.
A seguir apareceram as últimas viaturas, as únicas viaturas carros de combate que havia, em número de 4, para ocupar a nossa posição. Dessas viaturas, um major comandante de 2 e essa tropa, portanto, passou-se para o nosso lado. A maior parte dos homens atiradores passaram-se para o nosso lado, outros desertaram. E a parte mais interessante é que as 2 únicas viaturas que não houve contacto direto connosco, tínhamos coisas mais importantes a decidir na altura, essas viaturas, soube agora que a tripulação já a abandonou e, portanto, ela não anda porque não tem tripulação. A outra não deve estar muito longe disso, pois que a informação que tenho é que o pessoal em grupos de 1, 2 e 3 estão a desaparecer e, portanto, o nosso brigadeiro vai ter o azar de ficar sozinho. O movimento esperava esta adesão popular que se... claro, não se faz uma ação de destas sem ter a garantia da população, porque se não houvesse a garantia, iríamos, quando muito, fazer um holocausto. E o que é que como a pretende nossa ideia este movimento? principal era não fazer baixas, portanto, estamos a cumprir aquilo que nos propusemos e, portanto, isso só foi desencadeado quando havia a certeza da adesão total, quer da população, quer das Forças Armadas. Parece um avião que passa neste momento sobre nós. É mesmo um avião. Paraquedistas, é nosso. Parece que agora estamos aqui numa situação de impasse, não é? Nós estamos a aguardar a chegada do nosso Tenente Coronel Correia de Campos, que foi saber ordens concretas para, portanto, executar aqui. De quem? De quem? Não sei. Correia de Campos é de cavalaria? Em relação às outras forças de segurança, parece, portanto, que esta coluna está preocupada com a GNR, mas ainda há a polícia e há a DGS. Sabe-se algumas colunas que tiveram tarefas específicas? Há várias missões atribuídas e eu sei que quando ocupei o Terreiro de Paço, pois imediatamente se foi cercado o Governo Militar e a Primeira Divisão, que se pôs ao nosso lado. Sobre as nossas ordens, passou a dirigir o trânsito para evitar congestionamentos e, portanto, evitar a paralisia do tráfego em Lisboa e, a partir daí, portanto, não houve mais problemas. Tive alguns contactos com o pessoal da Guarda Nacional Republicana, que compareceu e que foi, portanto, que aderiu, mas por o seu fraco armamento e porque, na realidade, não eram necessários, foram convidados a voltar ao quartel e aguardar ordens. Charlie Alfa, aqui Charlie Papa. Informo Charlie Alfa que Charlie Papa, depois de ter reconhecido as forças do Romeu Lima Algarismo 2 que se encontravam em Papa, Charlie deslocou-se junto de quartel-mestre-general e constata que está tudo cercado, desde a artilharia, da rua Artilharia 1 até ao Parque Eduardo VII, por forças de PC5. Diga-se correto, escuto. Delta Charlie Alfa, entendido, esta força que foi conduzida por si já recolheu e vai receber aqui uma missão que foi dada pelo nosso general. Quanto à outra informação, ainda era desconhecida e vou transmiti-la, correto? Neste momento um helicóptero sobrevoa esta zona aqui do Carmo, aliás já acabou de sobrevoar, e aquilo que impressiona, naquilo que temos estado todos aqui a conversar, é realmente o apoio das pessoas e a festa que é esta revolução. As pessoas estão aqui à volta do Largo do Carmo, a olhar para a forma como evolucionam as forças militares que tomaram posições em frente do quartel e vão apoiando. Agora quando apareceu o helicóptero, as pessoas começaram a gritar vitória e a bater palmas e a acenar para este helicóptero. De modo que é uma festa, as pessoas estão a assistir, estão à espera daquilo que se vai passar, de quando é que aquela porta, a porta principal do quartel da GNR se vai abrir para saírem rendidas as forças que julgamos que estão lá. As pessoas correm, como vem ali a Guarda Republicana, dizem. É evidente que agora começam boatos de um lado para o outro, as pessoas estão um pouco desorientadas e começam a fugir. De onde é que a Guarda Republicana virá? Quer dizer, é uma informação que não temos. As pessoas têm medo e estão a fugir. Estão a fugir vindas precisamente dali do lado do Largo Rafael Bordal Pinheiro. Há pessoas que caem, mulheres que caem, pessoas que perdem as máquinas que levam. Os militares são informados pelos próprios populares. Centro de controle, transmita. Estou a ouvir. 60. Escuto. Peço 60, transmita conhecimento que tem situação região Largo do Carmo. Seguiu a viatura blindada para cima. Estou aqui com o resto para ir para o Largo do Camões para tentar chegar lá. Da emissão Guarda Republicana tentar infiltrar-se a pé para tentar dominar o largo. Desloco-me para lá
estou aqui na base da Rua do Alecrim, desloco-me para o Largo de Camões para tentar saber o que se passa. Escuto. Entendido. Está ali uma força muito grande da GNR. Está ali uma força da GNR. Tá. Aonde é que está? Está já para baixo da Trindade, naquela Rua da Trindade já mais abaixo. Mas estão a avançar para cá. Então, quando eu vi estavam todos parados, tinham uns 200 gajos. Portanto, 200 será uma homens da companhia. GNR. Isso será uma companhia da GNR, justamente. Que vem apanhar, portanto, esta força por trás. Entretanto, estamos neste momento no Largo Rafael Bordal Pinheiro. Os soldados estão todos em formação com a sua G3. Há espingardas metralhadoras FN montadas. Olha, eu ouvi dizer, desculpa interromper-te, agora o capitão desta força a dizer não há tiros. Portanto, confirma-se aquilo que eles têm feito desde o princípio. A preocupação de não atirar. Os tipos estão ali em cima. A GNR? Nós estamos aqui, está ali a GNR. Só. Quer vê-los ali, cara? Venha ali vê-los. Então vamos lá vê-los. Vamos lá vê-los, com certeza. Daquele lado, ao pé da... Quer dizer... Olha, vem eles. Aí vêm eles. Aí vêm eles, o povo de banda neste momento. Isso quer dizer, outro apontamento de reportagem que é de fazer é que são as próprias pessoas que avançam para as forças leais ao governo. Justamente. É o povo a mandar pedras à Guarda Republicana. O povo a mandar pedras à Guarda Republicana. essas pedras da calçada. Dizem assassinos. São as próprias pessoas, em vez de ser os militares que limitaram-se a tomar posições e a dizer não vamos fazer tiros, são as pessoas que avançam para a Guarda Republicana. Sim, realmente o povo está em todo o lado, o povo circunda inteiramente as Forças Armadas e, para além disso, ultrapassa-as e, até onde vimos agora, toma realmente uma posição, uma atitude, uma ação efetiva contra as forças da GNR. Será que será a primeira manifestação contra as forças da chamada Ordem? Há uma bandeira portuguesa que se ergue justamente no sítio onde nos dizem estar a força da GNR. Divisa-se efetivamente a parte de cima de um caminhão da GNR por sobre as cabeças do público. É perfeitamente claro, neste momento vê-se efetivamente os homens da GNR que têm as suas viaturas e estão em posição. Esta é a primeira manifestação popular claramente contra o regime. A outra foi de apoio ao movimento. Esta é claramente contra os últimos abencerragens que defendem o regime ainda. As pessoas aqui são algumas centenas de pessoas, muito jovens aqui, que avançavam, e agora há uma palavra de ordem para que as pessoas deixem a rua, mas as pessoas manifestaram-se claramente contra a presença intimidativa da GNR, que está precisamente na curva da Rua da Trindade, da Rua Nova da Trindade, já está colocada na curva no sentido do Largo Rafael Bordal Pinheiro. O público manifesta-se violentamente, faz gestos. As pessoas batem nos carros, tomando uma posição clara contra a GNR. O público faz gestos de desprezo e de ofensa. A maneira que nós estão a proceder, eles não deviam estar assim, porque estão a desafiar-nos a nós, estão-nos a provocar. Mas eles estão para desafiar. Para desafiar, e ali agora o nosso exército já disse, deixem estar, que eles não ficam assim. Deixem estar, que eles precisam ser abatidos, pá. Os malandros, pá. É perfeitamente visível agora que estamos, portanto, à frente da massa popular nesta rua. Estão vários homens da GNR armados à frente dos seus carros. E então o que é que se há de fazer? Não sei. Escuto. Talvez solução, talvez aguardar. Uma nota de humor negro interessante é que nós, daqui de junto do Teatro da Trindade, olhamos para baixo, vemos centenas de pessoas e lá ao fundo, à entrada da rua António Maria Cardoso, de tão má memória, há uma bandeira nacional que não é de certeza de apoio à PIDE-DGS. É uma bandeira que está ali a significar precisamente o contrário. Com medo de eles serem abatidos. A única solução é essa.
As pessoas fizeram barricadas com o carro aqui. Justamente, tiraram um carro do sítio em que estava estacionado e atravessaram na rua. Aliás, já antes tinham colaborado lá embaixo no Largo do Carmo. Lá embaixo na rua no Largo do Carmo tinham colaborado com a tropa tirando automóveis, não sei se repararam. Justamente. As pessoas aglomeram-se ali mesmo no Chiado, no alto do Chiado, junto da Brasileira, e continuamos sem perceber um pouco o papel da GNR ali a ameaçar diretamente esta força militar. Será a intimidação? É evidente que isso significa, por outro lado, que ainda não houve uma perca total de controle por parte do Governo. Quer dizer, esta vinda de uma força diretamente está em frente, a poucos metros de distância das Forças Armadas que estão aqui. Esta posição da GNR significa que há algum controle ainda, embora que mínimo, algum controle por parte da GNR. Em frente ao Teatro Trindade, está, não, mais para cima, para o lado da Misericórdia, fez-se a junção de uma companhia de infantaria GNR com esquadrão de cavalaria motorizado GNR, mas cruzamento, bifurcação em frente, teatro continua ocupada. É entendido. Se conseguir ligar-se com essa gente, eles que façam o maior esforço possível para, de facto, progredir mesmo. Ora, estamos ao cimo do largo, justamente. A distância da GNR em relação aos militares só é 2 metros. É, exatamente. 2 metros. Quer dizer, portanto... Quer dizer, vemos aqui, a 5 metros de nós, a GNR, não é? Em frente dos soldados, quase se podem tocar. A GNR de baioneta calada, um carro, portanto, com cerca de, deve ser um pelotão, e mais alguns jipes da GNR. Portanto, estão extremamente mal armados. O exército daqui deste lado tem G3 e a GNR, tanto quanto eu posso ver, tem Mausers, não é? De baioneta calada. Baioneta calada, portanto. É de assinalar que os soldados se movimentam a poucos metros da GNR, sim. perfeitamente descobertos à frente dos homens da GNR, e estes mantêm a sua posição estática de armas na mão, como que a guardar qualquer ordem. Entretanto, há um furriel do exército que penetrou as forças da GNR. E dirige-se para o lado direito, não, para o lado esquerdo. Certamente foi pedir licença para passar para o outro lado. Quer dizer, isto é estranhíssimo, não é? Qual é o... Não estou realmente... Daquele lado não está posto de comando nenhum da GNR, não é? Quer dizer, é estranhíssimo, deve ter ido falar com os civis. Não, possivelmente foi tentar falar com os civis para ver se os consegue convencer a saírem, porque evidentemente serão as primeiras vítimas se os tiros se iniciarem, não é? Mas de qualquer maneira parece que é assim um pouco de troca de galhardetes. Não me licença, vou ali. Sim, vamos ali dentro. Pois onde é que está o Capitão Maia neste momento? Pá, o gajo foi para aqui, pá. Nessa altura, portanto, quando soube que tinha 2 companhias de guarda republicana e uma companhia de polícia móvel, a polícia de choque. Foi o tal momento de equilíbrio na balança, ou eles ou eu. Como eles não avançaram, pois fiquei com as cartas na mão. Fui ao diálogo com um comandante de uma dessas companhias e verifiquei logo que o pessoal não estava disposto a disparar. Pois disse-lhe, convidei-o à rendição, e a resposta mais ou menos foi que, pois, ele tinha camaradas no quartel do Carmo, e quando o quartel do Carmo se rendesse, eles rendiam-se e não teriam a iniciativa de abrir fogo. Ora, a partir daí, pois, fiquei descansado, pois os meus também não abririam fogo porque tinham ordens que só em tiro direto responderiam, portanto, nem respondiam aos tiros para o ar. Aliás, aqui, outra vez no Largo Rafael Bordal Pinheiro, já as tropas deixaram de estar emboscadas, vem-se apenas ali uma autometralhadora no chão. Enquanto damos a volta ao quarteirão, os soldados parecem ter relaxado, abandonaram as suas posições de espera, deitados, e entretanto o povo avançou também e estão praticamente frente à GNR. Olha, há lá em cima uma porta, um vidro que se parte e 2 janelas que se abrem, que se escancaram, 2 portas que se escancaram no 3º andar aqui de um edifício e mais da Bordal Pinheiro. Vamos chegar um pouco para trás para não apanharmos com vidros na cabeça, mas isto tanto pode ser. É muito possível que seja o exército a tomar posições, mas não. Mas eu vi são civis que estão a partir os vidros. É um civil. Exatamente. Exatamente, estão civis lá dentro.
Aí está o exército, justamente o exército dentro das janelas que foram partidas. Quer dizer, portanto, que o exército continua a tomar O exército, posições portanto, tomou frente posições à GNR. exatamente no terceiro andar do prédio face às forças da GNR. Eles devem precisamente não se renderem enquanto não se renderem lá embaixo o quartel-general dos tipos. Tiros. Vamos para baixo. Vai, mete dentro. Há, portanto, tiros, os soldados ocuparam novamente as suas posições. Deixa passar aí! Deixa passar o exército! Os soldados na praça tomaram novamente as suas posições e entramos no portal do edifício. Os soldados estão de novo emboscados debaixo das caminhonetes. Há movimentos de corrida de um lado para o outro, mas não compreendemos ainda de onde vêm exatamente os tiros. Confirma-se o reforço ali abaixo. Confirma-se justamente o reforço. Mas os tiros não parecem vir só de baixo. Há quem diga que os tiros vêm dos telhados. São 60, transmite. Estou a 20 metros do Camões. Há muito tiro que não consigo descobrir a origem. Vou progredir lentamente, mas não sei de onde veio o tiro. Parece que há telhados ocupados, embora não esteja a haver nenhum. Mas disseram-me isso. Portanto, eu vou tentar progredir mais. Já consegui pôr calma nesta gente que começava a querer dar tiros a torto e a direito. Diga-se entendido, escuto. Entendido. Mas foi de lá de baixo da PIDA? Foi ali da PIDA, a malta foi lá à PIDA. A malta foi lá e os gajos, para mim, soltaram um cão. Depois a malta foi, apanhou uns paus caviados no chão, umas tábuas das obras e virou só o cão à castada. Depois os gajos começaram a disparar lá de cima daquilo e feriram uma série de malta. Há uma série de malta que os gajos apanharam e levaram lá para dentro. E é um moço que foi aí para cima, está aí para cima, está todo cheio de sangue. O PIDA terá apanhado pessoas que levou lá para dentro? Apanhou. Na António Maria Cardoso? Exatamente. Então, mas porquê é que agora as forças estão viradas para ali, para aquele lado? Aqui foi um tiroteio enorme, vocês não viram aqui. Pois, mas não estão viradas para lá para baixo. É ali daquela, é acima. É a terceira rua a contar com esta aqui. Não há forças militares lá à frente? Não, lá não há. E a malta foi para ali abaixo, até a bandeira nacional à frente. E os filhos da puta responderam a tiro, foderam o rapaz todo. Qual dois? Então vamos lá para baixo. De onde é que partiram? Dizem que foi da Direção-Geral de Segurança. Estávamos lá presentes, a me acertaram aqui com chumbo e tudo. Ao que tenta que chumbo. Mas o que é que estavam a fazer em frente à PET? Estavam a manifestar? Estavam a manifestar só. E eles a mandaram tiros lá de cima. E depois a mandaram cães para dentro de nós. Em frente mesmo de nós e já foram 3 moços para o hospital e tudo isso à direita também. Nós não fazermos mal nenhum e eles a mandaram logo assim. Vocês eram só civis? Eram só civis, mais ninguém. E largaram-vos um cão, segundo parece? Mandaram um cão mesmo. E a seguir começaram a disparar? Começaram a disparar tiros e tudo isso. A mim até me acertaram, ainda tenho aqui as calças rotas, ó. Exatamente, podemos verificar. É o 2D, é o 2D, é o 2B. Transmita. Eu sugiro, talvez, vamos retroceder um pouco e voltar, portanto, ao palco dos acontecimentos, dos últimos acontecimentos. Porque tudo leva a crer que será lá que se desenrolará o próximo episódio. Mas continuas a ver os dois aspectos importantes que me parecem de realçar. Por um lado, a adesão da população, o entusiasmo das pessoas e, por outro lado, um pouco... Eu peço desculpa do termo, mas é um pouco carro da pareta no meio disto tudo. Um carro de assalto que vem ali, uma companhia que está ali em cima, mas está parada a 2 metros ou a 1 metro dos soldados. É o 2D, é o 2B, é o 2D, é o 2B. A nossa posição atual é um tanto ou quanto ridícula. Não? Estamos todos juntos aqui no Largo da Misericórdia, não? Absolutamente divorciados do resto da guerra. Não? Tenho a impressão, salvo melhor opinião, que seria mais conveniente recolhermos a quartéis. Não é? Eu tenho a impressão que uma junta militar por 3 ou 4 meses há um problema para se promover um recenseamento. Agora, os fazer eleições com o recenseamento que temos... Ao fim e ao cabo de eleições, o recenseamento até... O recenseamento tem que ser feito rapidamente. Não seria necessário um recenseamento para as eleições. Uma eleição a nível popular, até porque
Isso enquanto estava há 48 anos é por unanimidade, pá. Sem conhecer o programa. Sem nada, sem saber a opinião do povo, manifesto-me o nome dele. Neste momento o que é que se passa? Não se passa nada, vai-se fazer um ultimato. Tem 15 minutos para se render e logo se vê como é. E vão fazer, quem é que vai fazer? É o comandante da força? Onde é que ele está? Já vem aí. Vai ser feito daqui? Eu estou a ouvir o rádio, pá, não pode estar ninguém ao pé de mim nem a falar, não consigo ouvir nada. Desculpe. Pá, 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 não consigo... 15 minutos às forças. Ei, esta gente não pode estar aqui ninguém. Para se render. De modo que é nesta altura que as coisas importantes vão começar a passar, pelo menos a nível de membros do governo, não é? Creio que há ultimátum até às 2 horas para entregar Presidente do Conselho. Não sei se é verdade. Escuto. Possibilidade de prosseguir a ação, com que meios que pudéssemos porventura pôr à sua disposição? Não vejo possibilidade porque está tudo atrasancado e aqui consegui limpar aqui o largo, mas há muita população aqui metida no meio que não hostiliza porque julga que estamos do outro lado. Julga que estamos do outro lado. Situação um bocado delicada. De forma que não vejo bem maneira, a não ser com meios aéreos, que possa limpar um bocado aquilo. Porque a infiltração não me parece viável. Escuto. As palavras do Capitão Maia são sublinhadas uma vez mais com grandes aplausos das pessoas que aqui estão. Ele dirigiu-se ao quartel do Carmo, das palavras que conseguimos ouvir, entendemos apenas que ele disse não desejarem, as forças que aqui ocupam este largo, não desejarem a efusão de sangue. Deduzimos daí que tenham convidado as forças da Guarda Republicana a renderem-se e os membros do governo. Neste momento, o mesmo Capitão Maia pede aos civis para que larguem, para que se afastem deste largo, para que saiam desta zona. Portanto, prevê-se, uma vez que a Guarda Republicana até agora não deu sinais de si, prevê-se que possa haver troca de tiroteio. É, portanto, um movimento, uma altura extremamente importante em toda esta operação que se iniciou às 4 horas da manhã. Vemos agora o Tenente-Coronel a dirigir-se desarmado no sentido do quartel do Carmo. Leva, julgamos que uns óculos na mão e vai lá o Tenente-Coronel, vai precisamente parlamentar com alguém que nós não conseguimos ver aqui porque nós temos na nossa frente a fonte daqui do Largo do Carmo, mas é um oficial de cavalaria. O Tenente-Coronel fala agora com o oficial da GNR que não tem barrete na cabeça. É o Major, afinal. O Major fala agora com o Capitão Maia. Neste momento são exatamente 3 horas e 15 minutos. Portanto, foi o tal ultimato de que o Capitão Maia nos tinha falado, que foi cumprido. Não sabemos, por outro lado, o destino do Tenente-Coronel que terá entrado no quartel do Carmo. Ele entrou sozinho no quartel do Carmo. Julgamos, portanto, que assistimos a uma rendição das forças que estão dentro do quartel do Carmo. Certamente que não demorarão muito tempo a fazer a parlamentação ali dentro, não é? E vamos ver quem é que vai sair de lá e de que forma é que vai sair. De qualquer maneira, a própria aceitação de parlamentar já é um sinal de fraqueza em relação às forças que lá estão dentro. O que, aliás, é lógico. Você que sabe de tropa, quer dizer, vocês não apenas circundam o quartel do Carmo deste lado, como têm o resto da cidade ocupada, não é? Portanto, não há hipótese nenhuma militar de resistência daqui da parte de soldados desesperados. Pois não, na medida em que os acessos estão todos absolutamente vedados. Mesmo, inclusivamente, vamos ouvir. O Capitão Maia manda que as forças apontem para o edifício. Há pouco fez um ultimato a dizer que se não sair o coronel mensageiro, será destruído o quartel. De modo que estamos num momento
extremamente importante, assustador até, e acho que chegamos ao clímax deste sítio à volta do quartel do Carmo. As portas mantêm-se fechadas, não vem uma resposta. Começam os carros a apontar para o quartel do Carmo. A tropa pede à população que saia aqui da zona. Os motores dos carros de assalto começam a funcionar, os soldados tomaram posições e ainda fechadas as portas do Carmo. O Capitão Maia dá as suas últimas indicações. Uma rajada para o alto da varanda do centro. Ouviram certamente. Uma rajada para a varanda do alto, no centro. Vamos ouvir. É um momento. Coitados dos pomos, é que levam também. Em que toda a gente certamente está tão impressionada como nós próprios. Ninguém sai, as portas mantêm-se hermeticamente fechadas. O carro evoluciona em frente das portas do quartel do Carmo. Recua agora. Vai tomar posição certamente mais apropriada a fazer o fogo que lhe foi ordenado. E nós continuamos aqui um pouco a corpo descoberto a observar tudo isto. Eu creio que é justamente esta Chaimete, 3 metros à nossa frente, que está neste momento a fazer pontaria para a varanda do alto e, portanto, para dar a rajada indicada. Entretanto, o outro carro de assalto está a tomar uma posição diferente. O oficial solicita rendição imediata. Viram já os tiros. Fomos obrigados a fugir, uma vez que generalizou-se o tiroteio. Grava para aqui, grava para aqui. Vai gravar. Criminosamente não houve rendição. Não houve rendição das forças fiéis ao governo. E por isso eclodiu este tiroteio com as pessoas todas. O nosso camarada de reportagem do Limite perdeu um sapato. As pessoas começam já a sair outra vez destes abrigos onde estamos, mas as rajadas metralhadoras continuam a ouvir-se e nós não sabemos o que efetivamente estará a passar. Há balas por aqui, pelo chão. Está a terminar? Balas por aqui, pelo chão, não, então vou olhar para aqui para ele. Balas por aqui pelo chão. Não sabemos de onde vêm elas. O Capitão Maia continua a responder. O Capitão Maia continua a falar. O Capitão Maia diz alto ao fogo. O Capitão Maia diz alto ao fogo, mas não foi obedecido. Vamos de novo lá acima, para ver se conseguimos... As pessoas apanham as balas, o resto das balas aqui no chão, para ver se conseguimos saber o que se passa cá em cima no quartel do Carmo. Em que situação estará ele, depois deste bombardeamento a que foi sujeito? Vamos ver então. No quartel do Carmo aparentemente nada se passa. Continuam as portas fechadas e as janelas. Nada conseguimos ver que nos elucide o que é que se passou lá. Nem sabemos de maneira nenhuma se o carro de assalto conseguiu entrar. Não conseguiu, está mesmo à porta, mas não entrou. Já fecharam a porta outra vez. A porta está fechada, não é? Pode estar fechado.
Aposto que está fechado, não está aberto. Há um civil que está ali, certamente jornalista, que está ali, junto do carro de assalto, que está em frente mesmo do quartel do Carmo. Mais um tiro. E de assinalar a coragem de alguns jornalistas que continuam ali junto da fonte, que está ao meio deste largo do Carmo. Ali estiveram, ali ficaram, ali fizeram as suas reportagens. Devem sair com a bandeira branca e as mãos no ar sem armas, diz o capitão Maia. Pede-se, entretanto, aos civis que abandonem esta zona. E vamos ver se conseguimos registar o momento em que as portas se vão abrir. Ou se elas se vão manter, como nas últimas 3 horas, se vão manter fechadas. Porra, ali está bem fechada. Pela última vez, diz agora o capitão Maia, é a segunda vez que ele emprega a palavra pela última vez. Primeiro, antes deste tiroteio, e agora esta segunda fase em que ele exige a rendição imediata das forças aquarteladas no Carmo. As portas parecem-me agora estarem-se a movimentar. Houve pelo menos um encontrão numa das portas, na primeira porta do lado direito. Continuam a movimentar-se as portas, possivelmente estarão a tentar abri-las. Tentam abrir as portas. Abriram as portas. Neste momento abriram as portas. O coronel levanta os braços. O coronel, mensageiro das forças revoltosas, levanta os braços e dá indicações às pessoas que ali estão. Vamos tentar ouvir aquilo que diz o coronel e registrar este momento. Está ali para baixo. Meu coronel, perdão, não houve rendição para parte das forças que estão sitiadas? Mas não, porra, deixem de fazer, vocês são chatos, pá. Quando uma senhora está a ter um filho, pá, vocês não há coisa, pá. Não vão perguntar à senhora se está com dores. Não perguntem. Parece que é óbvio. No entanto, o nosso coronel não está a entender a nossa missão. Já falamos contigo. Um sítio ideal para matar. O coronel a dirigir estas forças teve naturalmente um momento de irritação perante as constantes perguntas que nós lhes fazemos, mas dá a ideia, portanto, que a situação está mais grave do que pensávamos. Isto é, as forças não se terão rendido. Que, perante os homens que se vão sair, não há menor sevícia sob pena de represálias nossas, porque nas circunstâncias atuais, quando o inimigo não tem condições para se bater, deve ser tratado segundo as leis da guerra com maior consideração. Em face do exposto, peço o maior silêncio e que não haja quaisquer manifestações, em especial a tirar pedradas ou outras coisas parecidas. Em nome do movimento das Forças Armadas, solicito a todos os portugueses que permaneçam calmos e que contribuem para a vitória, mostrando cidadãos dignos. Mais uma vez, aplausos longos sublinham as palavras do capitão Maia. Há agora aqui uma força que vem tomar avança para tomar posições portanto, à volta do quartel do Carmo. Que vai haver tiroteio novamente. Nós vamos recolher. Se encontrar atrás, não deixa vir ninguém para a frente. Guarda Nacional Republicana que se renda lá em cima. Portanto, os comandantes da Guarda Republicana vêm aqui para testemunhar a rendição. Uma vez mais registramos as palavras do capitão Maia, que exige que a Guarda Republicana lá em cima se renda. E por outro lado, espera-se a todo momento, os soldados estão a tomar posição ao longo do largo, em frente da porta do Museu do Carmo, agora neste momento é um pelotão, outros soldados ainda estão a correr, contêm a população e esperamos agora, a porta sai entreaberta, esperamos agora que saiam rendidos os comandantes das forças que ali estão. O major da GNR fala com o capitão Maia e com o tenente e com o coronel. Estão a abrir-se neste momento as portas do quartel. As portas do quartel abriram-se.
mas ninguém aparece. Agora um civil, certamente um oficial à civil faz um gesto ao capitão Maia de ser enérgico e manda-me calar. A civil mandou-me calar. O que está armado deve retirar também. Vai toda a gente retirar neste momento. Atenção, todas as pessoas devem abrigar. Vai ser feito fogo de carro de combate. O carro de combate vai fazer fogo sobre o quartel do Carmo. Eu tinha uma necessidade premente de acabar com a resistência no quartel do Carmo. Até lá tudo era de admitir um ato de desespero, num aspecto em que eles até poderiam lançar-se ao assalto para tentar abrir caminho, e inclusive quando recebo uma comunicação rádio poderia aparecer um helicanhão, pois aí eu vi que a situação ainda estava muito mais complicada. Se isso acontecesse era o pior que poderia acontecer, porque da maneira como a população estava misturada com o exército e atendendo à capacidade altamente explosiva da granada do helicanhão, pois cada disparo num monte daqueles faria à vontade umas dezenas de mortes, umas dezenas bastante grandes. A responsabilidade da resistência é de quem está à frente desse quartel. Não queremos sangue. Vamos fazer fogo de carro de combate que vai destruir o edifício. Pela gravidade dos factos, solicitamos a saída portanto, sem armas. Imediata. A saída é imediata. Imediata foi o que disse a pessoa vestida à civil. E, portanto, vão fazer fogo. Vai contar até 3 o capitão Maia. Há um silêncio terrível. Contou 1 o capitão Maia. 2. E nada no quartel do Carmo. Neste momento vão-se esperar efetivamente o 3. O capitão encolhe os ombros e... Vão fazer fogo, certamente. Coloca novamente o megafone. Atenção! Só vai abrir fogo uma autometralhadora. Os atiradores permanecem sem fazer fogo. Se depois do primeiro tiro ninguém sair, então abrem à voz tiro as outras armas. Portanto, é uma autometralhadora que vai fazer fogo, segundo ele diz, não havendo resposta do quartel do Carmo. Apenas a autometralhadora. E depois, então, todos os outros atiradores, e há muitos, aqui nas várias janelas. Parece, portanto, que o quartel do Carmo continua a resistir sem resposta. A resposta é manter as portas fechadas. Uma rajada. Alta, portanto. Uma rajada alta, certamente porque é para o mesmo sentido de há bocado. É daqui de trás, é do sítio onde está o capitão Maia. O capitão Maia agora aparece com a pessoa vestida à civil atrás dele, sem gravata, de fato completo e camisa azul, de mãos nas ancas. O capitão Maia também com a mão esquerda na anca e com a outra com o megafone, e vai falar de novo. Aquele é um oficial também. É evidentemente um oficial, mas alguém bastante importante. Aliás, foi ele próprio que esteve há pouco a aconselhar o capitão Maia a ser mais duro. Vai fazer um tiro para um local de menor prejuízo. Se depois desse tiro não saírem, depois teremos que destruir o edifício. Pode fazer um tiro. Um tiro para o local de menor prejuízo, disse o capitão Maia. Depois, se não houver resposta, então destruirão o edifício. Abram a boca, por causa do ar. Dizem-nos para abrir a boca por causa do ar. É aquilo que nós temos estado feito, é de boca aberta durante este tempo todo, a tentar fazer a reportagem deste momento. Por causa da respiração. Vamos uma vez mais registar e mais um tiro. Eu não sei se é naquela, se é apanhar que vai fazer. Deve ser um eco aí dentro, deve ser uma coisa doida.
Capitão Maia ordena pela segunda vez. Aquele é o tempo. Está a demorar mais tempo Tiro já mandado. do que o previsto este tiro, que tem as pessoas todas suspensas dele. Está com o braço a fazer sinais para um carro que pressuponho estava na linha de fogo para se afastar, a fim de ele poder realizar o tiro com uma certa segurança para não atingir ninguém. Aqui está. Agora vai. O braço acabou de indicar que a peça estava na posição ideal para não ser atingida. Vai-se preparar o tiro. Canhão. E exatamente agora em que o oficial pega no megafone, vai falar, hesita apenas uns momentos. Fogo. Alto ao fogo. Doutor Feitor Pinto. O Dr. Feitor Pinto agora dirige-se ao comandante da força. Vamos ver se conseguimos. Vão entrar 2 delegados. Eu vi que ele trazia uma carta, portanto, com determinados pontos a apresentar ao Presidente do Conselho na altura. Portanto, não vi o que é que lá estava dentro, nem por quem estava assinada, mas como vinha com o Tenente Assunção e ele me declarou que tinha uma credencial do nosso General Spínola, portanto, eu deixei-o passar, mandei alto ao fogo e deixei-o passar. Ele regressa passado um bocado, dizendo que precisa de ir falar com o General Spínola. Nessa altura, eu forneço-lhe um jeep para o deslocamento até lá e fico na dúvida. Portanto, eu não tinha visto a tal credencial e aquilo podia ser uma manobra para fazer retardar a rendição, esperando o tal helicanhão que eu temia. Em face disso, portanto, entrei no quartel do Carmo para saber de verdade o que é que se passava. O Capitão Maia vai entrar pela primeira vez no quartel do Carmo, sendo acompanhado pelo Major, faz continência a alguém com quem está a falar neste momento. Pedi para falar ao Comandante da Força e levaram-me à presença do General que estava a comandar o quartel do Carmo. Falei com ele cerca de 15 minutos e pulo perante o problema. Portanto, eu tenho ordens e tinha uma ordem escrita para acabar a resistência imediata do quartel do Carmo. Como não decidia, porque dizia que não era o chefe, eu pedi-me então, leve-me ao professor Marcelo para a gente esclarecer a situação. Vão começando a realizar-se os primeiros comícios da Era Nova. Entretanto, as pessoas que estão aqui ocuparam praticamente os carros da tropa e estão em pé, em cima deles, a verem, à espera daquilo que nós estamos à espera. A ver o que é que se vai passar. Agarrados, de qualquer maneira, na fonte, nos vários andares dos vários edifícios que aqui estão, nos passeios, à volta dos soldados. Ele encontrava-se sozinho numa sala, não sei que sala seria, talvez salão nobre do quartel, e disse-me que já sei que já não governo. Só espero que me tratem com a dignidade com que sempre vivi, dei ao país o melhor que sabia que podia e a minha consciência não me acusa. E eu disse-lhe, pois, eu tenho todas as medidas tomadas para evitar que atentem contra a sua dignidade ou contra a sua integridade física. Portanto, será metido juntamente com os membros do Governo numa viatura blindada, totalmente fechada, e será conduzido para o local que ainda não sei e ficará às ordens do movimento. Ele perguntou-me depois qual era a nossa ideia política, e eu disse-lhe que ideia política não a podia precisar porque eu não era político, portanto alguém político ia diretivas, eu tinha a ideia da execução e isso me bastava. Perguntou-me depois quem eram os chefes e eu disse-lhe que seriam os 8 oficiais generais, mas que para mim era um Oscar, que era o indicativo Portanto, o indicativo do comando era Oscar e, portanto, eu só os conhecia como Oscar, não sabia concretamente quem eram esses oficiais. E não sabia, na realidade, portanto, sabia de 2, o General Costa Gomes e o General Spínola, mas, portanto, em ideia, não sabia quem eram os outros. Depois perguntou-me qual era a nossa posição em relação ao ultramar. Eu disse-lhe que a nossa posição, de certeza, era de evitar que o ultramar se transformasse em Novas Índias. E ele disse-me que achava que não era com o golpe de Estado que se resolvia o problema do ultramar. Portanto, a conversa foi mais ou menos nesta base. Claro, numa altura daquelas tinha que estar nervoso, mas teve um comportamento bastante digno, o que não foi, portanto, norma para os outros membros do governo, que não estavam à altura da função que desempenhavam. Havia umas pessoas que estavam mais comovidas, mas não
Acho que não é entrar em pormenores nesta altura sobre coisas ainda por cima tão tristes, acho que não tem interesse recordar. O professor, portanto, estava sozinho. O professor Caetano estava sozinho nesse salão. Pois, falou comigo sozinho. E aceitou, portanto, nessa altura a rendição ainda antes de chegar à Carta dos Nossos. O problema de que tinha que haver uma rendição imediata, porque as ordens que eu tinha era para a rendição imediata e que não queria estar a arriscar o meu pessoal em diálogos inúteis. Ele disse-me que já se tinha rendido e só esperava a chegada de um oficial-general para lhe entregar o poder, com vista a que o poder não caísse na rua. Julgo que estará a chegar alguém muito importante. Aproxima-se um carro, efetivamente. Vocês têm possibilidade. Possivelmente o general Spínola. As pessoas tentam cumprimentar o general. Nós ainda não o conseguimos ver. Estamos positivamente a ser transportados no ar, enquanto o carro se dirige para a porta do quartel do Carmo e não conseguimos efetivamente sequer ver o interior. Inteiramente submersos pela multidão. Os soldados foram incapazes de suster as pessoas e nós quase pelo ar vamos andando, sem afinal termos tido a oportunidade de confirmar se era ou não o general Spínola a pessoa que entrou no quartel do Carmo num carro preto. Não há possibilidades nenhumas de conseguirmos dirigir-nos para lado nenhum, já que estamos a ser nós dirigidos pela multidão, no sentido que ela bem entende. Você viu por acaso se era o general Spínola? Era o general! Era o general Spínola, de certeza. Olha, agora abre-se aqui uma janela no primeiro andar e o capitão Maia vai falar. Pede silêncio às pessoas e vai falar. Caxias aos presos políticos. Há um jovem ali que mostra um lenço com essas inscrições. Meus senhores, peço o favor de tirarem da zona para podermos, portanto, reunir as forças, organizar a coluna e serão muitas oportunidades para vitoriar o nosso general. Queria só dizer aqui uma coisa, falámos agora com o capitão Maia, que diz que, apesar da vontade do público que está de ver o general Spínola, eles têm muito receio disso por terem informações de que atiradores da PIDE estarão emboscados nas janelas fronteiras, de modo que seria bastante arriscado que isso sucedesse. E eles pediram a um elemento que já foi destacado da oposição democrática portuguesa em 1969, o Dr. Sousa Tavares, para que ele vá tentar convencer as pessoas a dispersarem, a saírem daqui, para que em segurança as forças revoltosas possam levar os membros do governo rendidos e mais outras individualidades que lá estejam dentro. Povo português, vivemos um momento histórico como talvez desde 1640 não se vive. É a libertação da pátria. Fomos libertados graças às Forças Armadas. Tudo correu apenas com assassinatos miseráveis cometidos pela PIDE. Estes soldados estão a pé há 18 horas, sem comerem. Precisam de se retirar. Precisam de ir cumprir outras missões. Torna-se necessário que esta praça seja evacuada. A janela e a malta vai embora! Há gajos de pinga buscados.
aqui o capitão Maia, que nos disse que há informações de que há atiradores da DGF emboscados nos telhados e nas janelas. Há gajos de apito e telhado. Vosso desejo de vitoriar o general Spínola é justo, mas nenhum de vocês pode garantir que existam neste largo as condições necessárias para que o homem que acabou de nos libertar não seja vitimado de um atentado dele. Por favor, é um favor cívico. Começamos hoje uma vida nova, uma vida de liberdade e uma vida de autoconsentimento da vida coletiva por todos nós. Saibamos dar o exemplo. É uma maneira exemplar de começar a vida inteiramente nova de Portugal. Saiamos disciplinadamente deste largo. Vamos-nos todos reunir no Teio do Paço, fazer a maior manifestação que se faz em Portugal desde 1945. Erguem bandeiras, vamos para o Teio do Paço. O movimento das Forças Armadas informa a nação que conseguiu forçar a entrada no quartel da Guarda Nacional Republicana, situado no Largo do Carmo, onde se encontrava o ex-presidente do Conselho e outros membros do seu ex-governo. O Regimento de Lanceiros II, onde se recolheram outros elementos do seu ex-governo, entregou-se ao movimento das Forças Armadas, sem que houvesse necessidade do emprego da força que os cercava. A quase totalidade da Guarda Nacional Republicana, incluindo o seu comando e a maioria dos elementos da Polícia de Segurança Pública, já se rendeu ao movimento das Forças Armadas. O movimento das Forças Armadas agradece à população civil todo o carinho e apoio que tem prestado aos seus soldados, insistindo na necessidade de ser mantido o seu valor cívico ao mais alto grau. Solicita também que se mantenha nas suas residências durante a noite, a fim de não perturbar a consolidação das operações em curso, prevendo-se que possa retomar as suas atividades normais amanhã, dia 26. Viva Portugal! Às primeiras horas de um novo dia, o país tomou conhecimento da constituição da Junta de Salvação Nacional, mandatária do Movimento das Forças Armadas. Na qualidade de presidente da Junta, falou o general Spínola. Proclamação da Junta de Salvação Nacional. Em obediência ao mandato que acaba de lhe ser confiado pelas Forças Armadas, após o triunfo do movimento em boa hora levado a cabo pela sobrevivência nacional e pelo bem-estar do povo português, a Junta de Salvação Nacional a que presido, constituída por imperativo de assegurar a ordem e de dirigir o país para a definição e consecução de verdadeiros objetivos nacionais, assume perante o mesmo o compromisso de garantir a sobrevivência da nação como pátria soberana no seu todo pluricontinental. Promover desde já a consciencialização dos portugueses, permitindo plena expressão a todas as correntes de opinião, em ordem a acelerar a constituição das associações cívicas que hão de polarizar tendências e facilitar a livre eleição por sufrágio direto de uma Assembleia Nacional Constituinte e a sequente eleição do Presidente da República.
garantir a liberdade de expressão e pensamento, abster-se de qualquer atitude política que possa condicionar a liberdade da eleição e a tarefa da futura Assembleia Constituinte e evitar, por todos os meios, que outras forças possam interferir num processo que se deseja eminentemente nacional. Pautar a sua ação pelas normas elementares da moral e da justiça, assegurando a cada cidadão os direitos fundamentais estatuídos em declarações universais e fazer respeitar a paz cívica, limitando o exercício da autoridade à garantia da liberdade dos cidadãos. Respeitar os compromissos internacionais decorrentes dos tratados celebrados. Dinamizar as suas tarefas em ordem a que, no mais curto prazo, o país venha a governar-se por instituições de sua livre escolha. Devolver o poder às instituições constitucionais, logo que o Presidente da República é eleito, entre no exercício das suas funções. Grândola, Vila Morena, em cada rosto igualdade, o povo é quem mais ordena. Tem de ser o início isto, isto é o início, pá. Não é mais que... Isto é só o início, é?